Angular, como calcular, né? Mas o nosso assunto é reta, as equações da reta. Então, ó, o título da aula de hoje vai ser equação da reta quando é dado um ponto e o coeficiente angular n. Repara, nós já aprendemos em aulas anteriores a determinar a equação da reta quando é dado dois pontos determinado. É dado dois pontos no plano. Aqui o que é dado? Apenas um ponto e o coeficiente angular, certo? Então fiz um desenho ilustrativo aqui, ó. Eu tenho a reta R, aí eu tenho um ponto que eu estou chamando ali de ponto A, aqui, ó. As coordenadas do ponto A estou chamando de x0 e y0. Tem um ângulo de inclinação, porque toda reta tem um ângulo de inclinação. E aí eu quero achar a equação da reta. Nós já temos o modelo da equação da reta, é o modelo da equação geral. Tá? Então, como é que eu faço para achar a equação dessa reta? Aí, simples. Você pega sobre essa reta um ponto qualquer, ponto P. As coordenadas vai ser x e y. Ó. As coordenadas x e y. E aí você tem dois pontos agora sobre essa reta. Um é dado e o outro é geral. Então, como é que eu faço? Eu já sei calcular o coeficiente angular da reta, quando tem dois pontos. Qual é a fórmula? y2 menos y1, x2 menos x1. Como eu tenho dois pontos, as coordenadas do ponto A é x0 e y0, as coordenadas do ponto P é x e y. Então, o x1 vai ser o x0 e o y0, e o x2 vai ser o x e o y. Então, vou ter ó, m, que é igual, ó, quem é o y2 é o y, quem é o y1 é o y0, sobre x2 é o x e o x1 é o x0. Multiplicando aqui cruzado, ó, você tem que y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Pronto. Essa formulazinha aqui lhe permite você achar a equação da reta que passa por um ponto dado com as coordenadas do ponto x0, y0 e o coeficiente angular m. Essa formulazinha aqui no livro é chamada de equação fundamental da reta. Ó. Essa é a fórmula. Então, vamos aplicar ela nos exemplos aqui com o número. Ó. Olha o nosso primeiro exemplo. As aulas sobre reta vai ter sempre essa questão. Ache, determine, encontre a equação da reta. E aí agora nós temos dois métodos de encontrar a equação da reta. Quando passa pelos dois pontos, a gente usa aquele método determinante, tá? Que vocês chamaram aí de método Rubem Alves. E quando tiver um ponto e o coeficiente angular. Quem vai me dizer isso, professor? É a questão. A questão vai dizer qual a maneira mais simples de você resolver. Então, aqui esse exemplo. Ache a equação da reta que passa pelo ponto A. Repara, ele deu o ponto A e deu o coeficiente angular, ó, menos 2. Então, se eu tenho um ponto e o coeficiente angular, eu vou usar a fórmula fundamental. Ó. Qual é ela? Y menos y0, m, x menos x0. Aí o ponto A é as coordenadas x0 e y0. E o m é o que ele deu aí, é o coeficiente angular. Então é só substituir aqui na fórmula. Y menos. Quem é o y0? 3. Quem é o coeficiente angular? Menos 2. X menos o x0. Quem é o x0? Que é menos 1. Tem o menos da fórmula, fica mais 1. Você vai eliminar esse parênteses aí, fazendo a distributiva, tá? Menos 2 vezes x dá menos 2x, e menos 2 mais 1 dá menos 2. Chegando aqui, você tem duas opções, ó. Ou você escreve a equação nesse formato, que eu vou deixar aqui, ó.
Qual é esse formato? Eu vou pegar o menos 3 e colocar para o segundo membro. Então, vai ficar menos 2x, menos 2, que é o que já está aqui, e eu estou trazendo menos 3, que vai vir mais 3, ó, mudando o sinal. Aí fica y menos 2x mais 1. Esse modelo de equação aqui, quando o y está isolado, a gente diz que está na forma reduzida, tá? A equação está na forma reduzida. E nós aprendemos na aula anterior que ela pode ter a formato geral, tá? Então, essa aqui é a forma reduzida. E como é que fica na forma geral? Você traz todo mundo para o primeiro membro. Então, fica assim, ó. 2x, o 1 tá aí mais y, que é o que já está aqui, e o menos 1 igual a 0. Então, repare, o formato da equação pode estar nesses dois modelos. Nós vamos aprender outros modelos, mas por enquanto esses dois. Isso aqui é chamado equação reduzida. E essa aqui a equação geral. Professor, e qual é que eu vou usar? Também, se for uma questão de alternativa, isso vai indicar qual é o modelo que você vai deixar. Se é na reduzida ou se é na geral, tá? Então, qual é a reduzida? O y está isolado. E a geral está todo mundo no primeiro membro, no segundo membro fica 0. Um detalhezinho na equação reduzida, vamos abrir aqui é que nós já estudamos a equação reduzida no primeiro ano, nesse formato aqui, ó. Ax mais b, ó, chamado de função do primeiro grau. Esse modelo aqui nós estudamos no primeiro ano. E aí repare bem que lá nós dissemos que o A era o coeficiente angular, certo? Ou a taxa de variação da reta, tá? Então aqui, ó, nessa equação, é exatamente o coeficiente angular que é dado, ó. Quem é o coeficiente angular? Menos 2, ó. É o número que está multiplicando o x. E o 1, esse é chamado de coeficiente linear. Aqui no caso do termo, se você for construir o gráfico, esse 1 aqui significa onde a reta corta o eixo dos y, tá? Mas nós vamos fazendo isso ao longo dos exercícios. Então, a equação reduzida tem essa vantagem que você identifica os coeficientes. Coeficiente angular, o número está multiplicando o x, e esse termo sozinho é chamado de coeficiente linear. Vamos ver o exemplo 2. O exemplo 2, acha a equação da reta, que passa pelo ponto P, menos 3 e menos 1, e tem coeficiente angular 2/3. Ah, um detalhe. Aqui o coeficiente angular deu negativo, e aí, se o coeficiente angular for negativo, nós aprendemos também lá no primeiro ano, ó, a reta ela é decrescente, ó, ela tem esse formato aqui, ó. Se for positivo, ela é crescente. Se for 0, horizontal. E se for aquele esquisito, a reta é vertical, tá? Então, coeficiente angular positivo, a reta é decrescente. Positivo, ela é crescente. Negativo, decrescente. Então, nesse primeiro exemplo, o coeficiente angular é negativo, a reta seria decrescente. Eu não estou desenhando a reta, mas aqui tem uma reta determinada. A exemplo da 2, ó, achar o ponto, que passa pelo ponto P, menos 3 e menos 1, achar a equação da reta, desculpe, e tem o coeficiente angular M 2/3, tá? Positivo. Então, essa reta, eu já sei que ela é crescente, ela tem esse formato aqui, ó. Então, vamos usar a fórmulazinha, ó. Y, y0. Por que eu estou usando essa fórmula? Porque foi dado um ponto e o coeficiente angular dessa reta, ó. Então, quando é dado o ponto e o coeficiente angular, eu vou usar essa fórmula que nós deduzimos acima ali. As coordenadas do ponto é o x0 e y0 da fórmula e o m é o dado lá, ó. Quem é o y0? Menos 1. O menos da fórmula fica mais 1. O m é 2/3 x menos o x0, que é menos 3, então fica mais 3. Pronto. Aí você vai eliminar o parêntese. Então vai ficar y mais 1 igual. Aqui, como tem uma fraçãozinha, o numerador multiplica o numerador e o denominador multiplica o denominador. Aqui dentro do parênteses, como não tem denominador, é 1. Aliás, tem, é 1. 2 vezes x vai dar 2x
Aí 3 vezes 1, 3. 2 vezes 3 dá 6. E 3 vezes 1, 3. Cuidado para você não querer fazer 2 vezes 3 dá 6 e o 3 vezes 3 é 9 aqui embaixo. Não, de multiplicar a fração é muito simples. De cima com de cima, de baixo com de baixo. Aí, vocês vão ver, percebam que aqui agora a equação, ela não está na forma bonitinha, ó. Ela tem fração, ó. Tem um 3, ó. E vai aparecer muito esse modelo aqui pra gente. Quando tiver assim, o que você tem que fazer? Para eliminar o denominador. Você não vai simplesmente apagar. O que você vai fazer? Você vai multiplicar a equação toda pelo MMC. Como o MMC de 3 e 1 é 3, então você vai multiplicar a equação toda, ó, por 3. Lembra, eu multiplico sempre pelo MC. Ó. Aí você elimina o parênteses. Ó. Então, ó, 3 vezes y dá 3y. 3 vezes 1 dá 3. E aqui, ó, quando você multiplicar por 3, como você está dividindo por 3, aí cancela. Então vai ficar 2x mais 6. Ó. Foi cancelado, eliminou o parênteses. Aí, de novo, você tem a opção de colocar na forma geral ou na forma reduzida. Eu vou colocar na forma geral. Então, eu vou trazer o menos 2x. Ó. Por que é menos 2x? Está positivo no segundo membro. Mais y mais 3, eu vou trazer o 6. Menos 6 igual a 0. Então, a equação fica assim, ó, menos 2x mais y menos 3 igual a 0. E aqui na equação geral também, ó, o Dante mesmo, que é o autor do nosso livro, tá? Ele não gosta que fique negativo x, então ele simplesmente troca todos os sinais, ó. Mas isso é uma questão de gosto só, tá? Então tá na equação geral. A equação reduzida é só botar o y lá para o segundo membro, aí fica 2x mais 3, tá?